Napoleão Hill não ensinou pessoas a ganhar dinheiro, ele ensinou pessoas a se tornarem alguém que o dinheiro obedece. A maioria das pessoas acredita que Pensar e Ficar Rico é um livro sobre dinheiro, sobre ficar milionário, sobre enriquecer rapidamente ou descobrir algum segredo oculto que apenas poucos conhecem. Elas abrem o livro esperando fórmulas, atalhos, leis místicas ou técnicas milagrosas, mas essa expectativa já nasce errada. Napoleão Hill nunca escreveu esse livro para ensinar pessoas a ganhar dinheiro diretamente, ele escreveu para ensinar pessoas a pensar de forma diferente, porque ele entendeu algo que quase ninguém aceita. O dinheiro não transforma ninguém, ele apenas amplifica quem a pessoa já é por dentro. Durante mais de 20 anos entrevistando homens como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie, Hill percebeu que a verdadeira riqueza surgia muito antes do dinheiro aparecer. Surgia na mente, na identidade e na forma como essas pessoas reagiam ao medo, ao fracasso e à opinião alheia. O problema é que o mercado popularizou o título e escondeu a essência, porque é mais fácil vender a promessa do resultado do que explicar o processo de transformação interna. Ler Pensar e Ficar Rico sem mudar hábitos mentais é como olhar para um mapa sem nunca sair do lugar. A verdade que ninguém te conta é que esse livro não funciona para curiosos, ele funciona apenas para quem está disposto a confrontar suas crenças, abandonar desculpas e assumir responsabilidade total pela própria vida. Quem busca dinheiro encontra frustração, mas quem busca domínio mental encontra liberdade, clareza e, como consequência inevitável, prosperidade. E tudo começa quando você entende que a maior riqueza que esse livro promete não é financeira, é mental. Milhões de pessoas ao redor do mundo já leram Pensar e Ficar Rico, mas pouquíssimas realmente mudaram de vida depois disso, e essa é uma das verdades mais ignoradas quando se fala em desenvolvimento pessoal. O livro não falha, o que falha é a forma como ele é consumido. A maioria lê como quem assiste a um filme motivacional, se emociona por alguns minutos, sente um impulso temporário e depois volta exatamente para os mesmos hábitos, as mesmas conversas internas e as mesmas decisões de sempre. Napoleão Hill deixou claro que conhecimento sem aplicação é apenas ilusão de progresso, e é por isso que tantas pessoas acumulam livros, cursos e frases bonitas, mas continuam presas aos mesmos resultados. Quem lê Pensar e Ficar Rico buscando inspiração, encontra apenas entusiasmo passageiro, mas quem lê com compromisso entende que cada página exige uma mudança prática de comportamento, pensamento e postura diante da vida. O erro está em acreditar que o livro é algo para ser consumido uma única vez, quando na verdade ele é um manual de reprogramação mental que exige repetição, reflexão e ação diária. As pessoas continuam pobres não por falta de informação, mas porque não transformam o que aprendem em identidade, e sem mudança interna não existe mudança externa. Napoleão Hill afirmava que a mente humana só aceita aquilo que é repetido com emoção e propósito, e enquanto o leitor não internaliza esses princípios, ele continua apenas entretido, não transformado. Ler sem agir é confortável, mas agir exige confronto, disciplina e abandono de velhas desculpas, e é exatamente por isso que tão poucos fazem. O livro funciona, mas apenas para quem está disposto a pagar o preço invisível da mudança. A verdade mais desconfortável que Napoleão Hill revelou ao longo de seus estudos é que o maior inimigo do ser humano não está no mundo exterior, mas dentro da própria mente. As pessoas passam a vida inteira culpando a falta de oportunidades, o governo, a família, o mercado ou o dinheiro, sem perceber que a maior prisão que existe é mental. Medo de fracassar, medo de ser julgado, medo de tentar e parecer incapaz, tudo isso não nasce com a pessoa, é aprendido, repetido e reforçado ao longo do tempo. Hill explicou que a mente aceita como verdade absoluta tudo aquilo que é constantemente alimentado, e quando alguém cresce ouvindo que dinheiro é difícil, que sucesso é para poucos ou que pessoas como ela não vencem, essa programação se transforma em limite invisível. O mais perigoso não é o fracasso em si, mas a autossabotagem silenciosa que faz a pessoa desistir antes mesmo de tentar de verdade. Muitas vezes o indivíduo nem percebe que está se sabotando, porque chama isso de prudência, realismo ou cautela, quando na verdade é apenas medo disfarçado. Napoleão Hill ensinou que enquanto a pessoa não assume responsabilidade total pelo que pensa, sente e acredita, ela continuará vivendo resultados que não escolheu conscientemente. Dominar a mente não é eliminar o medo, é agir apesar dele, é não permitir que pensamentos automáticos decidam o rumo da sua vida. Quem não enfrenta o próprio sabotador interno passa a vida inteira lutando contra inimigos externos que, na verdade, nunca foram o verdadeiro problema. Antes de Henry Ford se tornar um dos homens mais poderosos da história da indústria, ele era visto como alguém comum, limitado e até ignorante por muitos dos que o cercavam.
Ford não tinha formação acadêmica avançada, não dominava termos técnicos complexos e foi publicamente ridicularizado por jornalistas que tentavam expor sua falta de conhecimento intelectual. Em um desses episódios, durante um processo judicial, um advogado tentou humilhá-lo perguntando sobre datas históricas e fatos que ele não sabia responder, mas a resposta de Ford revelou exatamente a mentalidade que Napoleão Hill admirava. Ele afirmou que não precisava carregar todas as respostas na própria cabeça, porque tinha pessoas certas ao seu redor para pensar junto com ele. Essa simples declaração mostrava algo poderoso. Ford entendia que riqueza começa na mente e se multiplica através de alianças, não de orgulho intelectual. Mesmo enfrentando falências, críticas e fracassos iniciais, ele jamais abandonou sua visão, porque sua fé não estava nos resultados imediatos, mas na certeza interna de que seu projeto fazia sentido. Napoleão Hill enxergou em Ford a prova viva de que o dinheiro não cria líderes, ele apenas confirma líderes que já existem internamente. Ford construiu seu império antes mesmo de ter recursos financeiros, porque sua mentalidade já operava em nível de grandeza. Essa história mostra que não é o quanto você sabe que define seu destino, mas o quanto você acredita, persiste e se permite pensar grande, mesmo quando o mundo inteiro duvida. Napoleão Hill deixou claro que o desejo comum nunca foi suficiente para mudar o destino de ninguém, porque desejar de forma superficial é fácil, confortável e não exige sacrifício. A maioria das pessoas diz que quer sucesso, dinheiro ou liberdade, mas esse querer não passa de uma vontade fraca, que desaparece diante do primeiro obstáculo. O que Hill chamava de desejo ardente era algo completamente diferente. Era um fogo interno que não aceita negociação, não aceita desculpas e não se apaga com o cansaço. Esse tipo de desejo transforma a maneira como a pessoa pensa, fala e age, porque ele deixa de ser um objetivo distante e passa a ser parte da identidade. Quando alguém possui esse desejo ardente, ela não pergunta se é possível, ela pergunta como fazer acontecer. Hill observou que todos os grandes homens que entrevistou tinham esse traço em comum, uma obsessão clara por um objetivo definido. Não era talento extraordinário, não era sorte, era foco inabalável. Sem esse desejo profundo, a mente encontra 1000 justificativas para desistir, para adiar, para se contentar com pouco. O desejo ardente empurra a pessoa para fora da zona de conforto, obriga decisões difíceis e sustenta a persistência nos momentos de dúvida. Sem ele, qualquer plano fracassa. Com ele, até os planos imperfeitos avançam. Napoleão Hill ensinou que quem não desenvolve esse nível de desejo passa a vida inteira vivendo sonhos de outras pessoas, enquanto quem desperta esse fogo interno cria a própria realidade. Napoleão Hill falava sobre fé de uma forma que muitas pessoas não compreendem, porque ele não se referia a algo místico ou religioso, mas a um processo psicológico extremamente poderoso. Para Hill, fé era a capacidade de acreditar antes de ver, de agir antes da confirmação e de sustentar uma convicção mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Ele explicou que a fé não nasce pronta, ela é construída pela repetição consciente de pensamentos, palavras e imagens mentais. Aquilo que você repete todos os dias com emoção acaba sendo aceito pelo subconsciente como verdade, e o subconsciente passa a trabalhar para tornar isso real. O problema é que a maioria das pessoas já usa esse mecanismo, mas de forma negativa, repetindo medos, fracassos passados e limitações herdadas. Hill ensinava que a autossugestão é uma ferramenta, e não um truque, e que ela funciona tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Quando uma pessoa aprende a direcionar seus pensamentos de forma intencional, ela começa a moldar suas atitudes, suas decisões e até as oportunidades que percebe ao redor. Fé, nesse contexto, não é esperar que algo aconteça, é agir como se aquilo já fosse possível. É essa postura mental que separa quem apenas sonha de quem constrói, porque o mundo responde não ao que você deseja, mas ao que você acredita com convicção. Napoleão Hill observou que existe uma linha invisível que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias, e essa linha se chama decisão. A maioria vive em estado constante de indecisão, dizendo que ainda está pensando, analisando ou esperando o momento certo, sem perceber que essa postura é apenas medo disfarçado de prudência. Pessoas que vencem decidem rápido, assumem responsabilidade pelas consequências e ajustam o caminho se for necessário, enquanto pessoas que fracassam passam a vida inteira adiando escolhas importantes. Hill descobriu que todos os grandes líderes e milionários que estudou tinham algo em comum: eles não permitiam que a opinião alheia controlasse suas decisões. Indecisão cria estagnação, e estagnação gera frustração silenciosa. Quando alguém decide de forma firme, a mente entra em estado de foco, e o corpo passa a agir em alinhamento com essa escolha. Decidir é um ato de coragem,
porque elimina as rotas de fuga e obriga a pessoa a se comprometer com o caminho. Napoleão Hill ensinava que quem não decide deixa que a vida decida por ele, e geralmente a vida escolhe o caminho mais confortável, não o mais grandioso. A decisão clara cria movimento, e o movimento cria oportunidades que antes não existiam. É nesse momento que o sonho deixa de ser apenas imaginação e começa a se transformar em realidade concreta. Thomas Edison é lembrado hoje como um gênio, mas durante grande parte da sua jornada ele foi visto apenas como alguém teimoso que insistia em ideias que não funcionavam. Antes de criar a lâmpada elétrica funcional, Edison enfrentou milhares de tentativas frustradas, noites sem resultado e críticas constantes de pessoas que diziam que ele estava perdendo tempo. Quando questionado sobre seus fracassos, ele respondeu de forma simples e poderosa que não havia falhado, apenas havia descoberto milhares de maneiras que não funcionavam. Essa mentalidade impressionou profundamente Napoleão Hill, porque mostrava exatamente o que ele chamava de persistência inteligente. Edison não persistia por teimosia, mas por convicção, ele ajustava o método sem abandonar o objetivo. A maioria das pessoas desiste no momento em que o esforço começa a doer, interpretando a dificuldade como sinal de que aquilo não é para elas. Edison fazia o oposto, via o obstáculo como parte inevitável do processo. Hill ensinava que o fracasso só se torna permanente quando a pessoa aceita a derrota como identidade. Persistir não é repetir o mesmo erro, é continuar avançando mesmo quando o progresso é invisível. A história de Edison prova que o sucesso não é construído pela ausência de erros, mas pela capacidade de permanecer em movimento enquanto o mundo inteiro espera que você pare. Napoleão Hill descobriu que nenhuma grande conquista foi realizada de forma totalmente solitária, e foi a partir dessa observação que ele apresentou ao mundo o conceito do mastermind. Ele percebeu que quando duas ou mais mentes trabalham em harmonia em torno de um objetivo definido, surge uma força invisível, uma inteligência coletiva que amplia ideias, soluções e oportunidades. Homens como Andrew Carnegie não se tornaram gigantes apenas por esforço individual, mas porque aprenderam a se cercar de pessoas mais competentes do que eles em áreas específicas. Carnegie entendia que liderança não é saber tudo, é saber unir talentos. A maioria das pessoas falha porque tenta carregar tudo sozinha, acreditando que pedir ajuda é sinal de fraqueza, quando na verdade é sinal de maturidade. Hill ensinava que o mastermind não é apenas um grupo de pessoas, mas um alinhamento de propósito, confiança e visão. Quando mentes certas se conectam, problemas que pareciam impossíveis começam a se dissolver com naturalidade. Crescer sozinho é lento e cansativo. Crescer em conjunto acelera o processo e reduz erros. O ambiente em que você se insere molda diretamente o nível das suas ideias e decisões. Quem se cerca de pessoas estagnadas reforça limites, mas quem constrói alianças estratégicas expande possibilidades. O sucesso raramente é solitário, ele é construído em conjunto. Napoleão Hill afirmava que a autossugestão é uma das forças mais poderosas da mente humana, e ao mesmo tempo uma das mais negligenciadas. O ser humano conversa consigo mesmo o tempo todo, mesmo sem perceber, e esse diálogo interno constante molda crenças, atitudes e decisões. O problema é que a maioria das pessoas usa essa ferramenta de forma inconsciente e negativa, repetindo frases de limitação, medo e incapacidade. Quando alguém diz repetidamente que dinheiro é difícil, que sucesso não é para ela ou que sempre dá errado, o subconsciente aceita essas ideias como ordens. Hill ensinou que o subconsciente não questiona, ele executa. Por isso, controlar o que você pensa e diz sobre si mesmo é um ato de responsabilidade, não de ilusão. A autossugestão não é mentir para si mesmo, é escolher conscientemente quais pensamentos serão fortalecidos. Quando uma pessoa passa a repetir ideias de crescimento com emoção e constância, seu comportamento começa a mudar de forma natural. Ela se torna mais confiante, mais persistente e mais atenta às oportunidades que antes ignorava. Napoleão Hill deixou claro que o sucesso exterior é apenas o reflexo do diálogo interior. Quem não governa a própria mente acaba sendo governado por ela. Napoleão Hill sempre deixou claro que riqueza verdadeira nunca se limitou ao dinheiro acumulado, porque possuir bens sem equilíbrio emocional e propósito resulta em uma vida vazia. Ele observou ao longo de suas pesquisas que muitas pessoas extremamente ricas viviam atormentadas por ansiedade, medo de perder tudo e ausência de significado. Para Hill, riqueza real envolvia liberdade de escolha, controle emocional, clareza de propósito e a capacidade de contribuir com algo maior do que si mesmo. O dinheiro, nesse contexto, era apenas uma ferramenta, não um fim. Quando alguém constrói riqueza sem dominar a própria mente, ela se torna prisioneira dos próprios ganhos.
Rio acreditava que o verdadeiro fracasso não era não ter dinheiro, mas viver uma vida que não faz sentido. Pessoas que alinham propósito com prosperidade experimentam uma sensação de plenitude que o dinheiro sozinho não compra. Essa é a razão pela qual tantas pessoas buscam sucesso financeiro e ainda assim se sentem insatisfeitas. O ensinamento central é que a mente precisa estar em paz antes da conta bancária crescer. A verdadeira prosperidade começa no interior e se reflete no exterior de forma natural. Quem entende isso deixa de correr atrás do dinheiro e passa a atrair oportunidades alinhadas com seus valores. Napoleão Hill encerrou seus ensinamentos deixando uma verdade que muitos preferem ignorar, porque ela exige responsabilidade total sobre a própria vida. Pensar e Ficar Rico não é um livro para ser apenas lido, admirado ou citado, é um manual de transformação pessoal que exige ação diária, disciplina mental e mudança de identidade. Nada do que Hill ensinou funciona para quem busca apenas motivação momentânea ou frases bonitas para aliviar a consciência. O verdadeiro poder desse conhecimento se revela quando a pessoa decide assumir o controle da própria mente, dos próprios pensamentos e das próprias escolhas. Riqueza, nesse contexto, surge como consequência inevitável de alguém que aprendeu a pensar de forma independente, agir com coragem e persistir mesmo quando ninguém está aplaudindo. A vida não recompensa intenções, ela recompensa decisões sustentadas ao longo do tempo. Quem apenas consome esse conteúdo continua no mesmo lugar, mas quem aplica se torna alguém diferente. A pergunta final não é se esses princípios funcionam, porque eles funcionam há décadas na vida de pessoas comuns e extraordinárias. A pergunta real é se você está disposto a pagar o preço invisível da mudança interna. Porque no momento em que você muda sua mente, o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente. E a partir desse ponto, não existe mais volta. Agora eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Qual foi a verdade desse vídeo que mais te confrontou e que você sabe que precisa aplicar? Escreve nos comentários e, junto com isso, comenta a palavra-chave: eu assumo o controle da minha mente. Esse comentário não é para mim, é o marco do momento em que você para de apenas consumir conteúdo e começa a mudar de verdade.